Você pode pensar que já viu tudo o que há para ver quando se trata de ovos. O ovo de galinha comum parece tão familiar que dificilmente parece capaz de surpreender alguém. Mas a natureza, como sempre, ignorou completamente nossa ideia do que é normal e criou ovos tão bonitos, tão bizarros e tão imaginativos que parecem quase irreais. Alguns brilham como carros de luxo polidos. Outros parecem ter sido pintados à mão por um artista entediado com muito talento. Alguns são torcidos como parafusos do fundo do mar, enquanto outros são tão grandes e sólidos que parecem prontos para desafiar a própria biologia. Neste vídeo, não estamos falando do tipo de ovo que você quebra em uma frigideira. Estamos falando de obras-primas escondidas do mundo natural. O tipo que se parece mais com joias escondidas em ninhos secretos do que algo que criaturas vivas realmente botariam. E depois de vê-los, você vai olhar para uma caixa de ovos comum da mesma maneira de novo? Parte 1. Tubarão cornudo. Você já viu um momento em que a natureza parece ter ficado entediada e decidido experimentar o design industrial? É exatamente o que parece ter acontecido com o tubarão cornudo. Em vez de botar um ovo comum, essa criatura produz algo que se parece surpreendentemente com um parafuso espiral. Sim, um ovo de verdade em forma de saca-rolhas torcido, marrom, coriáceo e tão incomum que parece menos vida marinha e mais algo que pode ter caído da caixa de ferramentas de Poseidon. Enquanto muitos peixes e tubarões deixam ovos pouco notáveis no fundo do mar, o tubarão cornudo oferece algo muito mais dramático. Seu ovo tem uma superfície externa resistente e com nervuras, e essas bordas enroladas não estão lá apenas para a sua aparência. Elas têm um propósito muito prático. A forma permite que o ovo seja encaixado com segurança em fendas entre rochas ou corais, ajudando a impedir que seja arrastado por correntes ou perturbado no fundo do oceano. E este não é um objeto pequeno e frágil. O ovo pode atingir cerca de 12 centímetros de comprimento, com uma estrutura tão robusta que parece quase projetado, em vez de botado. Dentro dele, um jovem tubarão cornudo se desenvolve lentamente, escondido dentro de um dos designs de ovo mais estranhos e inventivos do mundo animal. Outros tubarões também podem botar ovos incomuns, mas muito poucos se igualam a este nível de beleza estranha. É a prova de que, mesmo sob o mar, a natureza às vezes escolhe o estilo tão audaciosamente quanto a função. Parte 2. Tinamu brilhante. O tinamu brilhante é um daqueles animais que a maioria das pessoas provavelmente nunca ouviu falar, mas, uma vez que você o descobre, torna-se impossível de esquecer. Este pássaro sul-americano não parece especialmente dramático à primeira vista. Na verdade, parece bastante simples, com um corpo marrom modesto, uma forma arredondada e o ar discreto de uma criatura que preferiria passar despercebida. E talvez seja isso que torna a surpresa tão maior, porque os ovos que ele bota são nada menos que extraordinários. Estes não são meros ovos bonitos. Eles têm um brilho metálico genuíno, o tipo de brilho que lembra a pintura fresca de um carro esportivo caro. Dependendo da espécie, eles podem aparecer em verde cintilante, roxo profundo, azul petróleo ou até mesmo um dourado esverdeado. Alguns parecem ter sido polidos à perfeição, enquanto outros brilham com o brilho úmido do vidro recém-lavado. Eles não simplesmente se sentam no ninho. Eles parecem brilhar dentro dele. E é aí que o mistério começa. Porque um pássaro que vive no chão, botando ovos em um lugar cheio de predadores de olhos e narizes aguçados, produziria ovos que parecem quase determinados a atrair a atenção? Os biólogos ainda não têm uma resposta definitiva. Talvez o brilho ajude os ovos a se misturarem entre as folhas úmidas que refletem a luz. Talvez haja alguma vantagem oculta que ainda não entendemos completamente. Ou talvez o tinamu brilhante simplesmente possua um senso de estilo que o resto da natureza ainda não explicou. Há mais uma reviravolta notável. O macho é quem incuba os ovos. A fêmea bota ovos nos ninhos de vários machos e depois vai embora,
enquanto o pai infeliz permanece para trás, guardando e aquecendo esses tesouros brilhantes como se estivesse cuidando de uma coleção de joias preciosas. Parte 3. Casuar. Se um dinossauro de alguma forma tivesse sobrevivido ao mundo moderno e decidido se disfarçar de pássaro, bem poderia se parecer com o casuar. Nativa da Austrália e da Nova Guiné, esta criatura extraordinária já é famosa por sua presença imponente, seu pescoço azul vívido, seu capacete e sua atitude profundamente intimidadora. É frequentemente descrito como o pássaro mais perigoso da Terra, e olhando para ele, essa afirmação não parece exagerada. No entanto, apesar de toda a sua ameaça, uma das coisas mais surpreendentes sobre o casuar não são suas garras ou sua velocidade, mas seus ovos. Os ovos de casuar são de um verde esmeralda vívido. Não um verde opaco, não um verde fraco, mas um tom rico e marcante que parece quase luxuoso demais para pertencer à natureza. Eles são brilhantes, lustrosos e inesquecíveis. O tipo de cor que parece mais adequado para uma vitrine de joalheiro do que para o chão de uma floresta. Cada ovo mede aproximadamente 13 a 15 centímetros de comprimento e pesa quase 600 gramas. A casca é porosa e tem uma textura aveludada, dando-lhe a aparência de um objeto de cerâmica caro, que parece precioso demais para tocar. E isso só os torna mais intrigantes. Por que um pássaro que vive entre folhas secas, galhos e tons terrosos produziria ovos que parecem pedras preciosas tropicais polidas? Parece absurdo. E, no entanto, o casuar nunca se importou muito com o que parece sensato. Este é, afinal, um animal que pode correr em alta velocidade, saltar impressionantemente e carregar uma garra afiada o suficiente para se assemelhar a uma lâmina. Como o tinamo brilhante, o casuar macho é quem fica para trás para incubar os ovos. A fêmea os bota e vai embora, enquanto o macho assume o papel exigente de guardião, incubador e pai solteiro por muitas e longas semanas. Então, talvez essa seja a verdadeira maravilha Malaqui. No meio de uma floresta densa e perigosa, a natureza colocou uma joia no chão e confiou a um de seus pássaros mais ferozes para protegê-la. Parte 4. Galinha araucana. Diretamente dos campos da América do Sul, e mais especificamente do Chile, a galinha araucana chega com uma mensagem simples. Se você quer ovos comuns, pode ir ao supermercado. Esta ave oferece algo muito mais memorável. Com suas penas faciais distintas e sua aparência incomum, a araucana não apenas parece diferente. Ela bota ovos naturalmente azuis, e isso por si só é suficiente para destacá-la de quase todas as galinhas que a maioria das pessoas já conheceu. Mas este não é um tom de azul pálido ou esquecível. Esses ovos podem parecer turquesa, azul celeste ou até ligeiramente esverdeados ou acinzentados, dependendo da genética da ave. Sua beleza também não é superficial. A casca é azul por toda parte, não simplesmente manchada por fora. Isso significa que quando um desses ovos é quebrado, a cor continua através das camadas internas da casca, o que torna o efeito ainda mais notável. Não é uma ilusão. Está embutido no próprio ovo. De acordo com a fonte original, essa coloração incomum vem de um gene específico que age quase como um pintor interno, dando à casca seu tom marcante. É um pequeno detalhe, mas faz com que o ovo da araucana pareça uma das escolhas de design mais elegantes da natureza. E talvez seja isso que o torna tão atraente. Em termos de sabor e nutrição, não é dramaticamente diferente de um ovo comum. No entanto, visualmente, muda tudo. Coloque um ovo azul em um prato e, de repente, toda a cena parece mais refinada, mais curiosa, mais deliberada. É a prova de que, às vezes, a beleza sozinha é suficiente para transformar o familiar em algo inesquecível. Parte 5. Ema. Se você pensava que ovos verdadeiramente grandes pertenciam apenas ao avestruz, a ema gostaria de dizer algo. Esta ave sul-americana, encontrada nas pastagens abertas e savanas do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, produz ovos que não são apenas enormes, mas estranhamente elegantes à sua maneira. Porque com a ema,
o tamanho sozinho claramente não é suficiente. Seus ovos também chegam com uma espécie de personalidade severa. A casca é de um verde oliva profundo, um tom tão intenso que pode parecer quase militar em caráter, como se alguém tivesse pego uma granada da Segunda Guerra Mundial, polido cuidadosamente e declarado um ovo. Esses ovos geralmente pesam cerca de 600 a 700 gramas, embora alguns possam exceder 1 quilo inteiro, dependendo da fêmea. E sua casca é famosa por ser dura, tão dura que abrir um parece menos preparar comida e mais participar de um teste de força. No entanto, o detalhe mais notável não é o peso ou a cor, é o arranjo parental. A fêmea põe vários ovos, às vezes não apenas no ninho de um macho, mas também nos ninhos de outros, e depois vai embora. O macho permanece para trás e assume a tarefa extraordinária de incubá-los. Em alguns casos, ele pode ser responsável por até 70 ovos de uma vez. Imagine o esforço necessário para guardar e aquecer uma ninhada tão vasta. Os ninhos de ema podem se tornar tão grandes e lotados que quase se assemelham a uma colheita de melões grandes demais espalhados pelo chão. Mas dentro dessas pesadas cascas verdes, a vida está se formando silenciosamente, esperando o momento em que toda uma geração de filhotes inquietos finalmente emerge. E realmente, o que poderia ser mais surpreendente do que isso? Parte 6. Ayam Semani. Diretamente da Indonésia, o Ayam Semani se parece menos com uma galinha comum e mais com algo nascido da sombra. É tão completamente preto que quase parece irreal. Suas penas são pretas, sua pele é preta, seu bico, crista, garras, carne, ossos, órgãos internos e até sua língua também são pretos. É como se a natureza pegasse um pássaro normal e cobrisse cada parte dele com tinta, deixando para trás uma das galinhas visualmente mais impressionantes da Terra. Então, naturalmente, muitas pessoas presumem que um pássaro tão dramático deve botar ovos igualmente dramáticos. Galinha preta, ovos pretos. Parece lógico. Mas é aí que a surpresa entra. Os ovos do Ayam Semani não são pretos. Eles são, na verdade, bem claros, geralmente bege, creme ou ligeiramente rosados. Depois de todo o mistério e toda aquela grandeza gótica, o pássaro produz ovos que parecem quase comuns. É um contraste estranho, e talvez seja exatamente por isso que as pessoas se lembram dele. Essa coloração preta extraordinária tem um nome: fibromelanose. É uma condição genética rara que causa hiperpigmentação intensa em todo o corpo do animal. Não prejudica o pássaro nem o torna doente. Simplesmente dá ao Ayam Semani sua aparência de obsidiana surpreendente. Na Indonésia, esta galinha está associada a prestígio, misticismo e boa sorte. Alguns acreditam que ela tem poder espiritual e a usam em rituais, enquanto outros a valorizam tanto que uma única ave pode ser vendida por milhares de dólares. Portanto, mesmo que seus ovos não correspondam à sua aparência, o Ayam Cemani ainda permanece uma das criações mais inesquecíveis da natureza. Parte 7. Avestruz. Se você acha que um ovo de galinha é grande, isso só significa que você nunca esteve ao lado de um ovo de avestruz. Não cabe perfeitamente em uma caixa, mal cabe na mão, e, em alguns casos, pode até não parecer que pertence a uma cozinha. Um único ovo de avestruz pesa cerca de 1.400 gramas em média, o que equivale aproximadamente a 24 ovos de galinha. Quebre apenas um, e você não estará mais preparando o café da manhã para si mesmo. Você está alimentando uma multidão. A casca é tão impressionante quanto o tamanho. Esqueça usar uma colher. Este é o tipo de ovo que pode exigir um martelo, uma serra ou, pelo menos, muito mais determinação do que o normal. Em aparência, é lindamente estranho. Uma forma oval clássica, mas com um tom branco marfim, um brilho acetinado e a qualidade visual suave de porcelana fosca. Parece menos comida e mais uma peça de escultura moderna. E, no entanto, o detalhe mais curioso não é apenas o seu tamanho. De acordo com a fonte original, embora o avestruz ponha o maior ovo do mundo,
comparado com seu próprio corpo enorme, o ovo é realmente menor do que muitas pessoas poderiam esperar. Um avestruz pode pesar bem mais de 100 quilos, enquanto seu ovo pesa cerca de 1 quilo, o que cria um contraste biológico bastante inesperado. Em termos de comportamento, as fêmeas põem seus ovos juntas em ninhos comunitários no chão, enquanto os machos se revezam para guardá-los à noite como sentinelas silenciosas. Cercados por predadores, esses enormes ovos ficam expostos ao ar livre. E, de alguma forma, isso só os faz parecer ainda mais extraordinários. Parte 8. Robin americano. O robin americano é o tipo de pássaro que parece quase projetado para parecer gentil. Com seu peito laranja quente e sua presença familiar e alegre, ele carrega a imagem da própria primavera. Parece o tipo de pássaro que pertence a uma cena romântica suave, cantando suavemente enquanto o mundo se ilumina ao seu redor. Mas, escondido dentro desse charme modesto, está um dos ovos mais icônicos da natureza. Seus ovos são de um azul celeste perfeito. Não apenas qualquer azul, mas um tom muito específico e delicado, tão reconhecível que se tornou um nome de cor por direito próprio. Azul ovo de robin. Isso por si só diz muito. Estes ovos são lisos, de aparência macia e foscos, com uma consistência de cor tão uniforme que parecem quase pintados à mão. A primeira vez que você vê um, dificilmente parece real. Parece muito elegante, muito gracioso, muito cuidadosamente projetado. E claro, a beleza na natureza raramente vem sem dificuldade. Esses ovos são frequentemente alvo de parasitas de ninho, como cucos e virabostas, que põem seus próprios ovos no ninho de outro pássaro e deixam o robin desavisado para criar filhotes que não são seus. É um fardo extraordinário escondido por trás de tanta elegância delicada. Ainda assim, o robin continua a encher as florestas da América do Norte com estes notáveis ovos azuis. E há mais em sua cor do que simples beleza. De acordo com a fonte original, esse tom azul ajuda a regular a temperatura do embrião e oferece proteção contra a radiação solar. Em outras palavras, estes ovos não são apenas bonitos. Eles são lindamente funcionais. Uma rara combinação de graça, propósito e brilho silencioso. Parte 9. Dragão barbudo. O dragão barbudo, ou pogona se formos formais, é um daqueles répteis que de alguma forma consegue parecer ao mesmo tempo digno e estranhamente cativante. Nativo da Austrália, tornou-se um favorito entre os donos de animais de estimação exóticos graças ao seu temperamento calmo, sua personalidade curiosa e aquela barba inconfundível que o faz parecer que está sempre prestes a oferecer conselhos filosóficos. Mas quando se trata de reprodução, o dragão barbudo produz ovos que são muito menos elegantes do que os dos pássaros, e é precisamente isso que os torna tão fascinantes. Esqueça cascas brilhantes ou cores de joias. Os ovos de dragão barbudo são ovais, pálidos e ligeiramente enrugados, com uma textura macia e flexível que os faz parecer mais marshmallows meio desinflados do que qualquer coisa que a maioria das pessoas reconheceria como bonita. Eles não têm a casca rígida de um ovo de pássaro. Em vez disso, são permeáveis e ligeiramente emborrachados, projetados para absorver a umidade do ambiente circundante enquanto o embrião se desenvolve dentro. Em termos simples, estes filhotes de dragão começam a vida em algo mais próximo de um berçário úmido do que de uma casca endurecida. E a fêmea não bota apenas um ou dois. Em uma única ninhada, ela pode produzir de 15 a 30 ovos e pode fazê-lo várias vezes em um ano. Ela os enterra cuidadosamente em cavidades escondidas na areia ou no solo, onde permanecem escondidos até que os filhotes estejam prontos para emergir. Há mais um detalhe notável. A temperatura na qual os ovos são incubados pode influenciar o sexo dos filhotes. Condições ligeiramente mais frias tendem a produzir mais fêmeas, enquanto condições mais quentes produzem mais machos. Então, mesmo aqui, a natureza parece deixar espaço para um nível surpreendente de precisão biológica. Depois de ver ovos que brilham como metal polido, ovos da cor de esmeraldas, ovos em forma de parafusos, ovos tão enormes que parecem pertencer a um museu e até ovos macios
e enrugados escondendo pequenos répteis dentro, torna-se quase impossível olhar para um ovo de galinha comum, da mesma forma. O que parecia simples no início revela-se uma das telas mais inventivas da natureza, cheia de cor, textura, mistério e estranha beleza. E talvez seja isso que torna este mundo tão cativante. Mesmo algo tão familiar como um ovo pode se tornar extraordinário quando você olha um pouco mais de perto. Então, qual destes foi o seu favorito? Qual você mais gostaria de ver na vida real e qual você nunca ousaria tocar? Após uma jornada como esta, uma coisa é certa: o mundo natural nunca para de encontrar novas maneiras de nos surpreender. E da próxima vez que você vir uma dúzia de ovos no supermercado, poderá se pegar pensando que eles poderiam ter se esforçado um pouco mais.